O período da ditadura militar no Brasil compreende os anos de 1964 a 1985 e foi um período marcado principalmente pela repressão, tortura e censura dos meios de comunicação. O golpe militar teve início no dia 31 de março de 1964, com o afastamento do então presidente da República, João Goulart. Inicialmente, o regime militar foi instituído com um caráter provisório para conter o avanço do comunismo e da corrupção, porém se tornou um governo de mais de 2 décadas marcadas pela sucessão de militares no poder. Após o golpe militar, se iniciaram as perseguições políticas aos que apoiavam João Goulart. As perseguições mais marcantes foram a queima do prédio da União Nacional dos Estudantes, no Rio de Janeiro, que havia sido finalizado no dia anterior, a destruição dos materiais do jornal Zero Hora, ataques às centrais sindicais e a invasão à Universidade de Brasília. 9 de abril, a Junta Militar editou o Ato Institucional número 1A e 1, que estabelecia vários poderes ao governo militar, como, por exemplo, alterar a Constituição Federal e determinar as eleições diretas para presidente, que ocorreram em 11 de abril e elegeram o Marechal Castelo Branco o novo presidente. Esse mandato deveria ser provisório e acabar em 31 de janeiro de 1966, determinando o retorno do regime democrático. No entanto, antes dessa data, novos atos institucionais foram editados, revogando essa condição e dando plenos poderes ao regime militar. O governo criou o Serviço Nacional de Informações, SNI, que tinha o objetivo de supervisionar as atividades de informação, mas na verdade era utilizado para espionar e monitorar todas as pessoas e órgãos que eram contra o governo. Em 1965, o AI-2 determinava eleições indiretas para presidentes, além de extinguir todos os partidos políticos. Foram apenas 2, a Aliança Renovadora Nacional, Arena, dos militares e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, da oposição. Com o AI-2, somente as eleições presidenciais seriam indiretas, mas em 1966 o governo editou o AI-3, determinando eleições indiretas também para os governos dos estados. Além da indicação pelo governador dos prefeitos das capitais, o AI-4, também de 1966, convocou o Congresso para elaborar a nova Constituição. Nesse período houve também a substituição do presidente Castelo Branco pelo general Costa e Silva, que havia sido eleito pelo Congresso Nacional em outubro de 1966. O general assumiu o cargo em 15 de março de 1967. A nova Constituição, que entrou em vigor em 24 de janeiro de 1967, foi duramente criticada com os meios políticos e militares, sendo praticamente inválida em 13 de dezembro de 1968, após o crescimento das manifestações contra o governo militar. Foi promulgado o famoso Institucional número 5, o AI-5. O AI-5 ampliou os poderes presidenciais, que possibilitava o fechamento do poder legislativo e a suspensão dos direitos políticos e garantia institucionais, a intervenção do governo federal nos estados e municípios e a demissão e aposentadoria de funcionários públicos. Como consequência, iniciou-se um período de grande repressão, que cresceu juntamente com o poder que os militares adquiriram. Em 30 de agosto de 1969, o presidente Costa e Silva ficou doente e foi afastado. E para que o vice Pedro Aleixo não assumisse o cargo, os ministros formaram uma junta militar e editaram no dia seguinte o AI-12, que determinava que essa junta assumiria o poder enquanto perdurasse a condição de saúde do presidente. A junta militar governou o Brasil em 31 de agosto e 30 de outubro de 1969 e instituiu novas medidas repressivas com o AI-13 e AI-14, que previram a pena de banimento nos casos de ameaça à segurança do Estado e a pena de morte e prisão perpétua para os casos de guerra revolucionárias. Isso ocorreu principalmente após o sequestro do embaixador americano Charles Elbrick pelos militantes da extrema esquerda, que exigiam a libertação e transporte para o México de 15 presos políticos. O regime militar atendeu às demandas, mas logo em seguida intensificou as medidas para combater os opositores, com os atos institucionais 13 e 14. Os atos institucionais 1, 5 e todos os outros após esse foram editados, garantindo e organizando todo
o dispositivo repressivo e punitivo do governo militar. Além disso, os militares promulgaram a Emenda Constitucional número 1, que constituía a República Federal do Brasil, e incorporava todas as medidas repressivas dos atos institucionais. Esse período, que se iniciou em 31 de agosto de 1969, ficou conhecido como os Anos de Chumbo. Os que foram considerados os piores anos da ditadura militar no Brasil aconteceram sob o governo do general Emílio Garrastazu Médici, ou simplesmente General Médici, que assumiu em 30 de outubro de 1969. Denúncias contra o governo Médici estavam ligadas à tortura de presos políticos, prisão, assassinato e exército dos principais líderes da esquerda, e a censura dos meios de comunicação e de todas as formas de produção cultural. Artistas, cantores e compositores saíram do Brasil pelo medo da prisão e da tortura. Várias produções culturais, livros, rádio, televisão, filmes e peças de teatro foram censurados. Jornais e revistas foram fechados. Até a educação das crianças foi afetada pelos dispositivos do governo. Uma famosa frase de ditadura militar era: "Brasil, ame ou deixe", demonstrando que aqueles que não aceitavam o regime militar não poderiam permanecer no país. Os estudantes universitários e professores também foram alvos da repressão. Muitos cursos foram fechados ou tiveram seus currículos modificados, pois os militares acreditavam que determinados assuntos poderiam incentivar aos questionamentos e provocar a revolta do povo. Pessoas que eram contra o golpe militar ou apresentavam qualquer comportamento duvidoso foram capturadas e torturadas no governo Médici. Algumas desapareceram e seus paradeiros são desconhecidos até hoje. O general Médici terminou seu mandato em 15 de março de 1974 e foi substituído pelo militar Ernesto Geisel, que assumiu nesse mesmo dia e deu início ao processo de redemocratização do país. Se iniciava o fim da ditadura militar no Brasil. Embora tenha sido um processo lento que sofreu algumas regressões, foi essencial para que o Brasil se livrasse de um governo violento e repressor. Nessa distensão lenta, gradual e segura, conforme o próprio presidente enfatizou, ocorreram grandes mudanças. Entre elas, a volta das propagandas eleitorais, proibidas desde o AI-5, e a abertura política, que permitiu a vitória significativa do partido MDB nos principais estados, aumentando a banca de oposição. Geisel também exonerou o general comandante do Exército e demitiu o ministro Silvio Frota do Exército, isolando a bancada de militares que eram contra a abertura política. Embora a redemocratização estivesse a caminho, as repressões às organizações clandestinas e aos integrantes do Partido Comunista do Brasil continuaram, e o AI-5 ainda era utilizado. Foi no governo Figueiredo que ocorreu o principal movimento pela democracia, o Diretas Já, que ocorreu em 1883 e 84, e pedia por eleições diretas para a presidência da República por meio da votação de uma emenda constitucional. A emenda constitucional foi rejeitada pelo Congresso. No entanto, o movimento pelas eleições diretas teve uma vitória quando o colégio eleitoral elegeu Tancredo Neves, que morreu antes de tomar posse, mas deixou como vice o conhecido político brasileiro José Sarney. O processo de redemocratização estaria praticamente finalizado, mas somente em 15 de novembro de 1989 ocorreram as primeiras eleições diretas para a presidência da República, após o período da ditadura militar. Viva a sociedade alternativa! Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Se eu quero e você quer tomar banho de chapéu ou esperar
discutir. Carlos Gardel, então vá. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. Viva, viva, viva a sociedade alternativa. 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 Se eu quero e você quer tomar banho de chapéu ou discutir Carlos Gardel ou esperar Papai Noel, então vá. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. Viva, viva, viva a sociedade alternativa. 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 Viva, viva, viva a sociedade alternativa.